eu acho que vai gerar um debate no final delas e a gente deixa as perguntas no término das apresentações da Gorete e do André. Tá? Vou fazer as devidas apresentações agora. Gente, desculpa. Oi, Roberto, desculpa, gente. Desculpa atrapalhar mesmo. Entre agora, tudo bem? Tudo bem. Primeiro prazer, né, doutora Gorete, por estar aqui com a gente. Obrigada. Doutor André também. Eu comecei a gravar, eu não sei se vocês vão se opor. Se vocês se opuserem, não tem problema. Eu paro e aí a gente não segue, porque a gente costuma subir depois no YouTube do CEP, para algumas pessoas poderem assistir, tirar dúvidas. Tudo bem para vocês a gente gravar? Por mim, tudo bem. Tudo bem. Pronto, então tá bom. Boa reunião, viu, gente? Desculpa interromper. Obrigado, Vivi. Bem, vou me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Vivas, biomédico, sou supervisor técnico do laboratório da Rede Primavera e trabalho com microbiologia também, tá? E hoje à noite, como mais uma aula, né, científica do laboratório da Rede Primavera, nós falaremos sobre o tema de resistência bacteriana e a visão clínica e laboratorial. Temos a honra e o prazer dessa noite de ter a presença de doutora Gorete Barberina, farmacêutica bioquímica, né, da Universidade Federal da Bahia, especialista em microbiologia clínica, mestre e doutora em ciências pela Fiocruz Bahia, tem larguíssima experiência em microbiologia clínica, né, muitos anos de bancada, né, tem diversos trabalhos científicos publicados. Ela foi a primeira publicação, se eu estiver equivocado, você me corrige, Gorete, da Candida auris, né, foi uns 2 anos atrás a sua publicação, também aqui no Brasil, né, também Klebsiella pneumoniae, produtora de NDM, acho que foi a sua primeira publicação, né, uma referência nacional na microbiologia clínica, né, também podemos chamá-la de influencer digital, porque ela tem um Instagram muito atuante e que eu recomendo para alunos, para estagiários, para residentes, seguir sempre o Instagram da Gorete, que a gente consegue aprender sempre com as publicações dela. E muito obrigado, mais uma vez, por ter, né, nos oportunizado com a sua participação. E podemos começar, então. Não, só te corrigindo, esse presente da Candida auris eu não quero não é minha não. Não é sua não? Foi de outro hospital da Bahia, são 2 hospitais, teve um surto em um e alguns casos no outro. A NDM, sim, Norte e Nordeste foi a primeira que a gente publicou, eu nem lembro que coisa, mas foi a primeira. A Candida auris eu não quero de jeito. Não, quer não. A gente vê por temor. Só mais um minutinho, fazer uma menção honrosa aqui, a nossa colega Ana Flávia, biomédica do laboratório, né, que foi ela que fez a organização do tema, ela que fez o convite dos 2 palestrantes hoje à noite, então eu não poderia de lembrar a Ana Flávia nesse momento agora. Gorete? Sim, começa comigo, é isso? Isso. Você começa, o André, depois eu faço a apresentação do André quando ele for fazer a fala dele. Ok. Vocês estão enxergando a aula? Não, Gorete, não. Agora? Também não. Para mim está aberta. Será que eu tenho que fechar a aula ou não? Total? Essas coisas de compartilhar eu sempre me embolo, porque normalmente eu dou mais aula para a indústria farmacêutica, eles abrem tudo para mim. Me digam aí, deixa eu ver. Eu fui aqui na seta, abri bandeja de compartilhamento. Isso? Isso. Pronto. André, você saberia dar um socorro aí, que eu não... Eu acho que a aula tem que estar aberta, realmente, que eu não estou conseguindo entrar aqui. Deixa eu abrir de novo. Com a bandeja de compartilhamento aberta, vale a pena compartilhar e selecionar a área de trabalho. Sim. Pois é, só que minha área de trabalho não está aparecendo nada. O que está aparecendo para mim agora é uma tela em branco
Tá todo em branco, é. Isso. Mas aí eu não tenho uma aula, então eu acho que a aula já deve estar aberta. É isso? Sim. Agora, doutora Goretti, Oi. a gente está vendo aqui agora A minha área de trabalho? Isso. a área de trabalho. Então agora vai. Deixa eu procurar a aula só. E o pior é que às vezes que cada plataforma abre de uma forma diferente, né? Então vem na aula? Está projetando os slides. Sim. Tá no modo apresentação? Sim, agora sim. Sim. Tá. Agora sim, tá ótimo. Então pronto. Obrigada pela ajuda. Ana Flávia me deu uma missão quase meio impossível. Primeiro que eu falo demais. Eu gosto muito do assunto. Resistência gram-negativa é assim, a minha paixão. E eu já tenho quase mais de 35 anos que eu atuo em microbiologia hospitalar, no final, porque eu comecei dentro de um laboratório de pesquisa e no Hospital das Clínicas, e sempre gostei dessa parte, também da parte de fungos, né, que é um outro mundo, infecções fúngicas invasivas, mas aí eu digo que eu fui premiada em ser ajudante de 2 orientandos, um fazia parte de microbiologia e outro de micologia, né, 2 infectologistas, quando eu entrei na faculdade de farmácia. Isso para mim foi um prêmio, porque a parte de fungo é uma coisa que a gente tem que se aprofundar bastante. Tem crescido muito infecções fúngicas em pacientes imunocomprometidos, né, tem sido muito diagnosticado pacientes com câncer e a gente tem visto muitas infecções fúngicas invasivas, é outro desafio para a microbiologia. Então, vou falar um pouquinho da importância do diagnóstico microbiológico, né, adequado no controle de resistência. Isso aqui é mais um sumáriozinho, mostra no papel do laboratório a resistência bacteriana, os principais mecanismos, teste de detecção de mecanismo e um pouquinho, botei uns 3 casos clínicos rápidos para a gente finalizar a aula. Então, eu digo hoje que o laboratório de microbiologia ele se tornou muito complexo, né, diante da resistência bacteriana, e a gente pensa que o futuro teremos desafios muito maiores do que a gente tem hoje. Então, qual seria esse papel do laboratório de microbiologia no combate da resistência? A primeira coisa é apontar o responsável por um determinado estado infeccioso, né? Segundo, indicar o perfil desse micro-organismo que estão interagindo com o organismo humano e possibilitar uma indicação de um tratamento efetivo. Mas o laboratório precisa de algumas necessidades microbiológicas, que possuir uma estrutura capaz de estabelecer informação sobre melhor amostra biológica. Um dos desafios do microbiologista é ele saber reconhecer o que é microbiota e o que é contaminante. Ainda mais que, às vezes, o contaminante, na maioria das vezes, ele é um contaminante, mas em determinado paciente ele pode ser um patógeno. Identificar esse micro-organismo associado à infecção ou com propósito epidemiológico, obter esse resultado o mais rápido possível, né? Então, isso é super importante. A gente sabe que a demora na identificação e a demora do uso de antibiótico precoce nos pacientes, eles podem piorar muito o desfecho clínico desses pacientes. Além de tudo, manter a educação contínua em relação ao espectro de infecções relacionadas à assistência de saúde. Aí, esse slide eu gosto muito, que é uma coisa assim, como o resultado da cultura pode impactar na decisão do clínico, né? Seria, por exemplo, se você tem um falso positivo, se eu digo que, por exemplo, que um contaminante, na realidade, ele é um patógeno, eu posso gerar uma terapêutica desnecessária, um prolongamento de internamento nesse paciente. Com isso, pedidos adicionais de exame. Por exemplo, se eu tenho uma hemocultura estafilocoagulose negativa, que ela poderia ser um contaminante, eu valorizo como uma infecção. Isso é um caso bem típico disso, né? Isso vai gerar falsas taxas de infecções relacionadas à saúde, um aumento disso. Se eu tenho um falso negativo, é como se eu estivesse excluindo a infecção. Isso também gera tratamento inadequado, risco para outros doentes e profissionais na caso de disseminação, pedidos adicionais de exame, porque o médico vai continuar investigando, procurando esse foco, e uma falsa taxa de infecção. Então, qual é o impacto, né,
Deixa eu ver se eu mudo aqui, que está bem em cima do coisa. Então, o impacto dos resultados da microbiologia nos programas de gestão de antimicrobianos. Né, os programas de manejo antimicrobiano, eles otimizam os resultados dos pacientes relacionados com infecção, ao mesmo tempo que minimiza as consequências indesejadas do tratamento de infecção, ou seja, surgimento de resistência antimicrobiana, reação adversa aos medicamentos. E a gente sabe que o início apropriado dessa terapia e descolonamento do antimicrobiano depende do fornecimento oportuno da identificação do patógeno, do resultado do antibiograma pelo laboratório. Então, a terapia antimicrobiana, ela não pode ser simplificada, por exemplo, inicialmente o médico pode introduzir um esquema terapêutico amplo, mas ele só pode diminuir, descalonar esse antibiótico, ou até troca desse antibiótico, quando ele tiver o micro-organismo identificado, o antibiograma e o teste de resistência disponibilizado para ele fazer um ajuste nessa terapia. Quando a gente pensa em vigilância epidemiológica, qual é o papel da microbiologia? Né? A gente sabe que a vigilância é a pedra angular de qualquer programa de controle de infecção e de administração de antibiótico. Então, o laboratório ele funciona como sistema de vigilância e alerta precoce. Né? É imperativo que o laboratório tenha um contato muito direto com a CCH e com o corpo clínico, especialmente com a equipe de infectologia. Né? Então, a vigilância laboratorial é eficiente, mas incompleta, né, devido à frequência e falta de dados clínicos. A gente sabe que muitos hospitais, às vezes, não têm os dados clínicos e epidemiológicos, né, que poderiam ser disponibilizados pelo laboratório. E também porque nem sempre são coletadas amostras de todos os casos de infecções nosocomiais, né? Não é incomum um paciente ir para o centro cirúrgico e uma amostra extremamente nobre, sei lá, um aspirado de um abscesso e termina que, cadê a cultura? Não, o médico não pediu cultura. Mas para isso, né, para o funcionamento do laboratório, é preciso envolver a gestão, né, da hospitalar para a melhoria dos serviços de microbiologia. Eu sempre digo que o laboratório ele tem como intervir com o gestor, assim, e mostrar que apesar da microbiologia ser reconhecida como um prejuízo na bancada, mas o benefício, o impacto no tratamento do paciente extra microbiologia, ou seja, se você tem uma microbiologia rápida e assertiva, você pode ter diminuição dos custos hospitalares, afinal de contas, por exemplo, você pode não usar um antibiótico, rodízio de leito, menos disseminação. Eu cito sempre uma frase de um grande gestor da RedDoc, ele me falou assim, sua microbiologia me dá prejuízo, mas ela eu deixo de perder dinheiro fora da microbiologia, além de tudo, eu tenho um impacto muito bom nos pacientes por conta dela. Então, reconhecidamente é isso, a gente não pode negar que a microbiologia é um exame caro, ele é um exame que, teoricamente, principalmente as culturas positivas, elas vão dar prejuízo, mas tem que pensar na extra parede do laboratório de microbiologia, isso sim. Então, para entender o impacto da resistência, deve haver um aumento de geração de dados do hospital, um aumento dos testes nos laboratórios e uma maior demanda por dados dos hospitais locais. Falando um pouquinho sobre epidemiologia, conceito de resistência bacteriana, a gente sabe que é um fenômeno complexo e dinâmico e que acontece com interação entre fatores, né? Mas os principais seriam uso indevido de antimicrobianos em humanos e agroveterinária. A gente sabe, a gente lê muito sobre, na mídia mesmo, sobre o volume de uso de antimicrobianos na agroveterinária. É muito maior do que humano e são antibióticos que eles utilizam aleatoriamente, antibióticos de amplo espectro. Hoje a Europa ela tem um controle muito maior, mas a gente sabe que no Brasil não, você pode comprar antibiótico via internet, né? E eles usam em porções diárias, por exemplo, para criatórios de aviários, eles usam antibiótico não para sanar a infecção, mas sim como promotor de crescimento. Então, eles usam aleatoriamente na água dos frangos, essas coisas. Fatores indiretos como poluição ambiental e mau saneamento, e características inatas da própria bactéria, que a gente sabe que a bactéria
termina, ela faz mutação e, por questão de sobrevivência ao meio ambiente, ela se modifica, né? A exposição anterior a antimicrobianos subjacente com doenças e procedimentos invasivos são também identificados como os fatores de risco mais associados à resistência. Então, se considera que a resistência microbiana é uma séria ameaça à saúde humana em todo o mundo. A visão mundial que a gente tem hoje da resistência bacteriana, né? A gente sabe que, segundo pela OMS, é considerada uma das 10 ameaças de saúde global. Isso bate com fome, falta de vacina, ebola, poluição, então está entre as 10 e entre outras ameaças. As taxas de mortalidade entre os pacientes acometidos de MDR antes da introdução dos novos antibióticos, que são os novos beta-lactamos com inibidores de beta-lactamase, elas variavam de 24% a 70%. Então, o que os artigos falam que a introdução desses novos antibióticos, por isso, assim, a grande preocupação da gente é preservar esses antibióticos. Essas taxas caíram para em torno de 40%. Então, diante desse cenário, o laboratório de microbiologia ele tem um papel fundamental na detecção de mecanismos de resistência e os padrões de resistência local para otimizar o tratamento precoce e assertivo. Os fatores de risco para a aquisição de MDR vão ser bem parecidos para todos os MDR, né? Então, é o paciente que tem uma doença ou condição subjacente, como diabetes, doença renal crônica, lesões cutâneas, paciente imunossuprimido, uso anterior, uso prolongado de antimicrobianos. Se é um paciente que teve, por exemplo, numa UTI, usou todos os procedimentos invasivos, diálise, catéteres, intubação, internação hospitalar anterior ou visitas regulares, por exemplo, paciente de hemodiálise que ele está sempre indo ao hospital, e se ele é colonizado anteriormente por micro-organismo multiresistente, né? A grande importância da cultura de vigilância, o que fala que em torno de 20% das infecções que um paciente possa ter no futuro pode estar relacionado a um micro-organismo que ele é colonizado. Então, por isso que às vezes, assim, algumas pessoas tentam não valorizar a cultura de vigilância, mas ela tem apesar da sensibilidade ser baixa, mas ela tem esse fator importante, principalmente em paciente imunocomprometido. Se é um paciente colonizado pelo HPC, se ele tiver uma infecção próxima, o mais provável é que seja por essa HPC, né, que pode ser, então o médico pode até tentar já ampliar o espectro do antibiótico e depois reduzir quando ele tiver de posse do do antibiograma. As consequências da resistência antimicrobiana vai ser atraso da terapia apropriada, aumento de morbidade, mortalidade, tempo de hospitalização, interferência em outros tratamentos médicos, uso de antibióticos de amplo espectro e aumento também dos custos de saúde. Nós temos perspectivas muito maiores, a gente era acostumado antes do Covid, os artigos, a literatura falava muito de quantos milhões de mortes vão ter até 2050 em relação era 10 milhões de mortes, né? Alguma coisa assim, que mataria mais do que acidente de trânsito, diabetes, AVC. Então, pós-Covid, que a gente sabe do uso alarmante de antibiótico, então, o que se fala é que provavelmente esses níveis que a gente esperava para 2050, que eles foram antecipados no mínimo em 10 anos, né? Então, se alerta que os antibióticos estão deixando de funcionar e que a humanidade se dirige para um futuro em que qualquer ferida pode ser letal. Ou seja, a gente tem a esperança de que muitos antibióticos estão em fase de estudo, mas o problema é que os antibióticos já estão chegando com resistência. Então, a gente já tem ceftriaxone que a gente não tem no Brasil, mas lá fora tem, e a gente já tem um nível de resistência para alguns micro-organismos, alguns efeitos em Acinetobacter. A gente está vendo KPC com resistência a ceftazidima e avibactam. Então, já são mais de 10 mutantes de KPC que estão levando resistência a ceftazidima e avibactam. Eu tive uma que ela deu KPC e deu ceftazidima resistente, a gente mandou para a Ana Gales, ela descobriu uma mutante KPC 66, que na realidade a maioria são derivadas da KPC 3 ou 2, então a gente já tem várias mutantes. Então, quando chegar um novo antibiótico que vai chegar da Merck, que é o imipenem relobactam, que ele vai
vai ter espectro para KPC, provavelmente ele também já vai encontrar as KPCs mutantes e a gente vai ter resistência já a ele já de cara. Então, os micro-organismos, os principais micro-organismos que a gente sabe que são considerados ameaça, então os 3, quer dizer, alerta vermelho a gente sabe que são as enterobacteriales resistentes aos carrapenêmicos, a Cinetobacter e Pseudomonas multiresistente, né? Mas a gente tem alerta amarelo aí que a gente considera Candida auris. Provavelmente, se ocorreu na Bahia, a gente já tem outros casos no Brasil e a gente sabe das dificuldades que o laboratório vai ter de identificar essa Candida auris. Staphylococcus não é um problema muito grande para a gente no Norte e Nordeste, mas já é um problema grande para o Sul e Sudeste. Eles chegam a ter 50%, 70% de resistência. A gente não tem, parece que teve uma divisória que o MRSA foi todo lá para baixo. Enterococcus VRE, né? Eu, pelo menos, eu não tenho muito, não sei vocês. Clostridiose difficile, o grande problema é a falta de diagnóstico. Então, muitas vezes não se faz o teste ou não faz o teste devido, mas a gente está vendo o Strep pneumônico com resistente à penicilina aumentando cada vez mais, afinal de contas, já não é a droga de primeira escolha a penicilina por conta de resistência. A gente já tem Shigella e Neisseria gonorreia também com resistência alta. Vamos fazer um pouquinho uma revisão dos principais mecanismos e falar sobre os testes de laboratório que o laboratório tem disponível hoje para fazer. Então, as bactérias apresentam mecanismos de resistência complexo, mas resumidamente, elas têm diminuição da concentração intracelular do antimicrobiano, alteração do sítio de ligação dessa molécula às células bacterianas, e o principal mecanismo é a produção de enzimas que alteram o degrado antimicrobiano. Tem alteração da permeabilidade, bomba de efluxo, alteração do sítio de ligação e mais, principalmente, as enzimas, as beta-lactamases, são as principais, principalmente nos beta-lactâmicos e as enzimas dos aminoglicosídeos, entre outras. Então, esses mecanismos podem coexistir em uma mesma cepa bacteriana, tornando resistente a diferentes classes de antimicrobianos e gerando um perfil de multiresistência. Ou seja, quando você tem uma bactéria MDR, ali você vai encontrar beta-lactamase degradando os beta-lactâmicos, você vai encontrar as amiltransferase degradando às vezes as aminoglicosídeos, aí quando você pensa em ciprofloxacino, as fluoquinolonas podem ser bomba de efluxo, então na realidade é um somatório de resistência, de mecanismos de resistência que levam a resistência total, muitas vezes. Então, só revisando, a gente tem a família das beta-lactamase, que no início era beta-lactamase de espectro restrito, depois foi ampliando e a gente passou a ser beta-lactamase de espectro ampliado. Nesse grupo você tem a classe A e você tem a classe D também. Algumas da classe D elas vão ser beta-lactamase ISBL ou carrapenimase. Aí você tem a AMP-C, que é a classe C, que é uma serina também, que ela pode ser cromossômico ou plasmidial, mas o que a gente hoje mais tem são as carrapenimases. Então, são as serinas, que é classe A, que você tem como principal representante a KPC, a oxa, que o principal, pensando em enterobacteriales, é a oxa 48, mas se você pensar em Cinetobacter, vai ser a oxa 23. E você tem as metálicas, que é classe B, e as principais no nosso meio, você tem NDM, VIM e IMP. E a resistência aos carrapenêmicos também é por múltiplos fatores. Então, você tem alterações das PBPs associadas com efluxo. Você pode ter resistência por hiperprodução de SBL ou AMP-C, codificada por plasmídio, com perda de purina nas enterobacteráceas, enterobacteriales agora. Então, é um exemplo típico, é para você ter um enterobacter, você tem um enterobacter com resistência só a ertapenem, com sensibilidade a meropenem, imipenem, e quando você faz o teste de carrapenimase, ele é negativo. Então, na realidade, é uma resistência por mecanismo, não por presença de carrapenimase, é uma resistência isolada ao ertapenem. Produção de carrapenimase que você pode ter, pode ser cromossômica ou plasmidial. Isso aqui é o principal mecanismo também quando se trata de resistência aos carrapenêmicos. E as principais que a gente tem circulando no mundo são essas, né? Exceto a SPM, que é uma brasileira. A gente teve surtos com Pseudomonas com SPM, hoje ela tem bem menos, que é a Escola Paulista de Medicina. Mas a gente tem hoje, principalmente em enterobacteriales, vai ser KPC e NDM, foi a que a gente mais encontra.
Quando você pensa em acineta, é muito mais oxa. Quando você pensa em pseudomonas, hoje, a gente só pensava em mentalo, a SPM, INP, VIM, mas o que a gente tem visto hoje é muita KPC, NDM em pseudomonas. Hoje em dia eu pego as pseudomonas aeruginosa, a gente faz MSIM, e se ela for positiva, eu faço imunocromatográfico. Acredito que a enzima que eu mais tenho encontrado é KPC nessas pseudomonas. Então, a gente sabe que a KPC é mais prevalente no mundo, e entre elas a KPC 2 e o 3, e a gente está, como eu falei, inúmeras variantes dessas enzimas, né? Então, quando existe uma expressão da carrapenemase, isso leva à resistência à maioria dos beta-lactâmicos, reduzindo as opções terapêuticas e a eficácia do tratamento. As infecções causadas por essas bactérias têm sido associadas a maior mortalidade, tempo sob terapia inadequada, é uma das variáveis que influencia na mortalidade. E há outro dado também, quando o paciente tem infecção por uma bactéria dessa, uma resistente aos carrapenêmicos, ele tem, além da mortalidade maior, ele também tem uma maior chance de recidiva dessa infecção. Então a gente entende que quanto mais rápido são detectadas essas bactérias, esses mecanismos de resistência, a terapia empírica adequada mais cedo pode ser iniciada, potencializando o aumento da sobrevida desse paciente. A distribuição é mundial, né? No Brasil, a gente tem muito pouco OXA 48, mas a gente tem muito NDM e KPC. Então, a tendência que a gente vê, eu faço levantamento anuais, e que a gente está tendo uma tendência para a NDM, no futuro, ela vai sobrepor o KPC. Isso já era uma previsão da literatura internacional. E se vocês fazem, eu acredito que Roberto acompanha isso, então a gente, se você vê 2020, 21, 22, você vê cada vez a NDM encostando na KPC. Então, aqui só para lembrar que no Brasil a gente tem tanto classe A, B, C, circulante, então lembrar que enterobacteriales a gente tem muito pouco, OXA 48, mas a gente já encontra, e o pior que a gente está vendo no Brasil é coprodução dessas enzimas. E na Colômbia, eles já estão vendo bactérias que produzem 3 carrapenemases associadas, já foi identificado. Então, se está lá na Colômbia, está próximo a nós. Isso aqui é um levantamento de piloneta, é mais na região sul, só mostrando para vocês o quanto aumentou de KPC, principalmente com a pandemia, né? Ele tem aqui até 2021. Veja que NDM foi assustador, claramente aqui, ó, com a pandemia teve um aumento assustador de NDM. Então, a mortalidade e disseminação dessas CRS é que essas infecções são pneumonia, infecção de corrente sanguínea, muitas vezes são difíceis de tratar, estão associadas a alta taxa de mortalidade, dependendo do paciente, mas ele é um paciente oncológico, ele pode ter até mais de 70% de chance de mortalidade. Então, embora eles tenham sido reconhecidos principalmente em ambiente de saúde, ela tem um potencial de se espalhar na comunidade também. Então, a gente já viu muito ISBO na comunidade, e o que a gente está vendo hoje também é alguns isolados de pacientes já com resistência ao carrapenêmico. Claro que se você for investigar, esse paciente não é um paciente que estava em casa simplesmente, né? É um paciente que teve infecção, internamento prévio, mas ele já está chegando, ele sai colonizado e ele pode ter uma infecção por essa bactéria, e ele está chegando às vezes via comunidade, mas já apresentando resistência. Então, o custo do tratamento, né, representa uma alta carga financeira para os sistemas de saúde, assim como a disseminação nos ambientes de saúde é um importante problema médico e uma grande ameaça de saúde pública. Qual é o objetivo de eu realizar esses testes, né? Então, hoje em dia, antigamente, o médico de posse do antibiograma, ele conseguia tratar esse paciente. Hoje, ele não pode ter só o antibiograma, ele precisa ver o mecanismo de resistência. Então, eu digo que os laboratórios não podem mais fugir de fazer um teste de detecção do mecanismo, seja o mais simples possível, porque eu digo que hoje não existe desculpa para um laboratório dizer eu não consigo fazer nenhum teste, né? Que a gente tem testes extremamente simples que pelo menos dão uma ideia se é uma metalo, se é uma serina, mas isso vai direcionar o tratamento. Então, a gente usa, o BR-Caixa hoje recomenda que você tenha, realizar em testes isolados, que
mostram concentração inibitória mínima elevada ou diâmetro reduzido de zona de difusão disso em comparação com os atores de ponto de corte. A gente sabe que alguns micro-organismos, eles produzem as enzimas e ainda não expressam no antibiograma e pode ser sensível no antibiograma, mas já produzir enzima, mas é impossível da gente fazer de todos. Então, ou que ele tenha uma diminuição de suscetibilidade, pelo menos um marcador, uma MIC mais alta, então você deve estar alerta a isso. Como é que você vai selecionar os testes, né? Primeiro você vai olhar a prevalência local de carrapanemase, a epidemiologia molecular regional, a característica do teste, do desempenho do teste, intensidade do trabalho, o custo e o tempo de resposta, e quais são os micro-organismos que eu vou testar, né? Se é acineto, se é enterobacteriales. Então, o tempo de resposta é importante tanto para a tomada de decisão terapêutica como para fins de controle de infecção, com resultado no mesmo dia sendo o ideal. Mas existem algumas limitações para a gente, que essa detecção pode ser problemática, porque alguns isolados podem apresentar mix baixos, aí ainda parecendo susceptível no antibiograma, e ele pode não ser ainda ser reconhecido como produtor de carrapanemase. A detecção de OCA48 é bem desafiadora, a não ser que você tenha um teste monocromatográfico, um teste, uma biologia molecular, e os testes fenotípicos eles não apresentam bom desempenho para a Acinetobacter. A Acinetobacter é um problema, mas 97, 98% dos acinetobacter resistentes aos carrapenêmicos, quase no mundo inteiro, é por OXA 23, depois OXA 51, ou suma, é por classe D. Então, chama bem a atenção que para os pacientes com infecções graves devido a enterobacteriales produtores de carrapanemase, a solução do antibiótico, a seleção do antibiótico vai depender não só do antibiograma, mas do tipo de carrapanemase que ela vai ser, que está produzindo. Aqui, falar rapidamente sobre os testes utilizados na rotina. Eu digo que na minha época de microbiologia, a gente não tinha teste nenhum para fazer que fosse factível o laboratório pagar, era só biologia molecular padrão, que era impossível, outra coisa. A biologia molecular padrão é espetacular, mas ela não dá um retorno rápido, a não ser os laboratórios de grandes usinas, como o DAS, o Fleury, que eles conseguem fazer biologia todos os dias. Mas um hospital não adianta, por exemplo, tem um hospital aqui em Salvador que ele chega até o antibiograma, aí ele envia para o LACEN. O LACEN funciona bem, mas ele não está ali para diagnóstico clínico, ele está ali para fazer diagnóstico epidemiológico. Então, não adianta enviar para um LACEN e receber 7 dias depois, que é um NDM. A mesma coisa se você faz só mandar para fazer biologia molecular. Às vezes não se faz biologia molecular todos os dias, então demora 3, 4 dias. E outra coisa, quando se faz um PCR, você não faz todas as enzimas. No entanto, um teste extremamente simples como o MSIM, ele consegue te dizer que é uma produtora de carrapanemase da maioria das enzimas que circulam no mundo, ele não vai especificar. Então, o primeiro passo que o laboratório tem é quando ele recebe um antibiograma, né? Seja um antibiograma automatizado, ou seja um antibiograma manual, então ele olha para aquele antibiograma e vê uma resistência imensa em quase todas as classes de antimicrobianos, e aí ele vai partir para fazer esse teste de detecção de carrapanemase. Algumas vezes o próprio antibiótico ele pode até ser um indicador. Então, quando você tem uma Klebsiella com resistência a tudo, com sensibilidade a ceftazidina a Bactam, provavelmente você está diante de uma serina, o mais provável é uma KPC, né? Porque se fosse uma metal, ele seria resistente. Mas isso não dá para você afirmar, é só um indício de você pensar que pode ser uma KPC. Então, você tem vários testes baseados em crescimento, que mede a resistência aos carrapenêmicos com base no crescimento do organismo, na presença do antibiótico, médio de hidrólise e imunossáito de fluxo lateral, que detecta as enzimas. Eu digo que foi a melhor invenção dos últimos anos na minha vida, imunocromatográfico. Embora não haja um teste único que atenda todas as especificações do teste ideal, há uma série de testes que são fáceis de usar, acessível, preciso e viável na implementação de todos os laboratórios de diferentes tamanhos de condição financeira.
Então, você tem testes, vários testes fenotípicos que você pode usar, desde M-Sim e E-Sim. Teste com Blue Carb, que é um teste colorimétrico que muitos laboratórios utilizam, entre o Blue Carb e o Carb-NP, é unânime, os grandes laboratórios que utilizam dizem que o Blue Carb funciona melhor. Você pode fazer isso em house, o grande problema é que quando você tem laboratório de pequeno porte, que você tem poucos exames diários, às vezes você pode perder a enzima. Você tem teste com inibidores, você tem imunocromatográficos. Então, os mais utilizados são esses. O teste com inibidores, você pode usar basicamente 3 inibidores, que é o EDTA, fenilburônico e cloxacilina. Então, você faz o teste com a cepa, o isolado que você está estudando, e você faz com e sem o inibidor, e no final você vai ver qual foi que ocorreu a inibição. Por exemplo, nesse caso aqui é uma NDM que foi com EDTA que ela teve inibição. Então, distingue a presença ou ausência de carrapenemase, a execução é moderada, porém factível, é fácil de interpretar, mas ele só vai dizer se é uma classe A ou B, ou se é uma serina ou se é uma metalo. O diagnóstico, às vezes, de Oxa 48 é por exclusão, porque ela não é inibida por nenhum deles. Padronizada apenas para enterobacteriales, pode demorar 24 horas, e o problema é o preparo dos reagentes. Então, se você tem inibição por fenilburônico, ela é KPC. Se a cloxacilina também é inibida, então é uma AMP-C. E se é DTA, é a metalo. E a Oxa, ela não é inibida por nenhum dos 3. Aí você tem os médicos colorimétricos, são médicos que distinguem a presença ou ausência de carrapenemase. Hoje eles já estão avançando para você dizer que são a metalo ou são acerino. É fácil a execução, a interpretação fácil, moderada para a Oxa, o tempo, né, é até 2 horas só, baixo custo, não requer equipamento, você não separa, é só classe A ou B, não detecta coprodução. O grande problema desse exame é não detectar a coprodução. Então, e a coprodução hoje tem um aumento muito grande no Brasil. Reagentes precisam ser preparados frequentemente, devido à degradação desse MIP-MNE, ajuste de pH e reações fracas para a Oxa 48. O M-Sim é assim, eu digo que é o teste, eu gosto muito dele. Hoje eu posso usar imunocromatográfico, mas para pseudomonas eu uso só o M-Sim. Mas é um teste que o laboratório não precisa comprar absolutamente nada para fazer, né? Ele vai distinguir presença ou ausência de carrapenemase, é fácil execução, não são necessário reagente, então o laboratório não vai pedir nada para comprar para o gestor, baixo custo. O problema só é o tempo, que é 18 a 24 horas, mas hoje tem um M-Sim Plus, que até eu utilizo, que é um teste mais rápido, que em 8 horas você pode ter esse resultado. Então, o M-Sim é capaz de detectar praticamente todas as enzimas. Às vezes o imunocromatográfico dá negativo, eu faço o M-Sim, ele dá positivo, porque ele detecta praticamente todas as enzimas circulantes. A gente vai ter problema quando, por exemplo, se tiver KPC com NDM, que ele não vai dar, ele só vai dizer que é uma KPC, a gente vai interpretar como uma KPC, mas a coprodução ainda é muito baixa no Brasil. O grande problema que a gente tem, por exemplo, o M-Sim é muito bom para pseudomonas, a gente não serve para fazer assim, mas o desespero para a gente é a Cinetobacter, ele não serve, mas lembrar do que eu disse, que a maioria vai ser Oxa 43, ou 23, 51, 58, mais ou menos Oxa. Esse teste, para mim, ele reúne precisão, acurácia e rapidez. Aliás, a microbiologia ele tem partido muito para teste imunocromatográfico. Hoje a gente separa a micobactéria típica de atípica para imunocromatográfico, reação positiva para criptococo, aspergillus, histoplasma, tudo imunocromatográfico. Então, são métodos baseados em anticorpos que, para identificar a presença de carrapenemase, permite a detecção de carrapenemase mais epidemiologicamente importante. Eles têm sensibilidade e especificidade, veja, de 100 a 95 em média, consegue detectar com precisão isolados que apresentam coprodução, que isso é muito bom. Então, você tem 2 testes disponíveis no Brasil, tem um outro que já vai ser vendido agora,
Mas, assim, eu tenho experiência com os dois, o Carbo-NP, para mim, é melhor, principalmente com a NDM. NDM é um problema na detecção, a gente tem que ter muito cuidado. Eu já tive casos de ser o imunocromatográfico da KPC, no outro dia ele amanhecer ceftazidimab bactam resistente. Quando eu repeti o teste junto do disco do meropenem, junto da fita de meropenem, apareceu uma NDM escondida, que eu digo, estava escondida. A NDM, ela tem uma característica que ela se dissemina mais, porque diz que ela fica em forma de vesículas que pode romper no ambiente, na bactéria, e é como se ela grudasse mais na bactéria. Então, na hora que você faz o teste, você não consegue uma quantidade de enzima quando você consegue na KPC. Então, tenham muito cuidado quando vocês tiverem uma KPC que deu resistência a ceftazidimab bactam. Faça um disco de meropenem ou ertapenem, que é um bom marcador, e repita o teste colado com esse disco, que é onde você vai encontrar a maior quantidade de enzima. E aí não é surpresa se você encontrar uma NDM associada. Esse aqui eu tive problema com NDM, e outra coisa, o início ele só tinha 3, né, a EOKM, que era KPC, NDM e OXA. Eles lançaram o VIN e INP, mas é um cartucho separado. Então, eu ainda prefiro o Carbo-NP, que ele tem INP, VIN, tudo junto. Mas também, no dia desse eu tive problema com o lote, que também estava com problemas de corrida, tudo, mas a gente tem que fazer controle de qualidade dos testes, claro. A gente não pode fazer controle de um teste desse para cada enzima. Você pode fazer um pool das enzimas e que ele contemple e você faz o teste. Então, o resultado é em 15 minutos, direto da cultura ou do frasco de hemocultura, você pode fazer uma concentração do frasco, fazer excelente correlação com o PCR, e você não tem necessidade de equipamento, estável a temperatura ambiente, fácil de executar. Então, qual é o impacto da detecção rápida e precisa de carbapenemase? Para o tratamento de infecção do micro-organismo MDR, a antibioterapia adequada resulta no único fator independente capaz de proteger contra a morte. Além disso, a identificação rápida e precisa é crítica também para fins epidemiológicos e controle de infecção. Algumas reflexões que eu digo que o diagnóstico precoce e preciso da infecção e a terapia antimicrobiana adequada correlacionam com resultados críticos favoráveis. Vários testes estão disponíveis para a detecção de agente de resistência, manuais automatizados, suscetibilidades antimicrobianas para o diagnóstico rápido de doenças infecciosas, estão se tornando uma ferramenta útil nos hospitais de diferentes complexidades. Então, é desafiador implementar teste rápido devido à restrição financeira, mas compensa pelos resultados clínicos e diminuição do custo, né? Isolamento, rodízio de leite, uso de antibiótico, diminuição de contas médicas, também menos glosa, a gente tem praticamente não tem glosa na infecção por conta desses testes que a gente faz tudo e está lá para o auditor ver que foi utilizado um ceftazidimab bactam, ceftalozano tazobactam ou uma polimixina associada à mica, outra droga, mostrando que o teste foi realizado. Eu trouxe 3 casos rápidos, espero que eu não esteja passando muito do meu tempo, mas está aqui. É um paciente idoso, diabético, apresentando sinais clínicos e radiológicos de infecção do trato urinário, respiratório. Foi encaminhado, esse carro é a única hora que a gente aceita esse carro, é o paciente ambulatorial. Então, foi feito, cresceu uma pseudomonas, foi feito um antibiograma manual. Os não fermentadores é aconselhável fazer o antibiograma manual, porque o sistema automatizado ele é muito bom para bactérias de crescimento rápido. Eu já peguei pseudomonas que tinham sensibilidade no Novite total, e eu fiz o manual, que eu fiz paralelo, porque eu libero pelo manual. Eu fiz porque ela deu heteroresistência. Pela leitura, daria quase tudo resistente. Eu peguei de propósito, botei no Vite e o Vite deu tudo sensível. Não é problema do Vite, é problema que a bactéria é de crescimento mais lento e o tempo de incubação ali, às vezes não dá tempo da heteroresistência se expressar. Então, você pode ter falsa sensibilidade, que é o erro mais grave que o laboratório pode cometer. Então, aqui está o resultado. Hoje, com BRK, a gente praticamente não tem sensível para pseudomonas, a maioria sai como intermediário, ou sai, que é sensível, aumentando a exposição. Você deve emitir notas de laudo explicando o comitê que você usa, né, o que significa ser sensível, intermediário resistente. Você pode emitir outras notas. Às vezes, quando você usa PKPD de uma droga, você deve emitir para um médico.
né? Sempre quem implementou o BRCAST teve um grande problema do médico não entender o que é, porque estava saindo tudo do intermediário, porque na cabeça do médico, como era antigamente, na microbiologia, no início, o que era intermediário a gente jogava para resistente. Depois, o CLSI, o que é intermediário, você ainda pode usar se você otimizar essa dose, se o sítio permitir uma alta concentração. Então, mas lembrar que as novas definições de ponto de corte revisado exige que os médicos aceitem que, em vez de 2 níveis de resistência, agora a gente tem 2 níveis de suscetibilidade, S e I. Sinalizam que a terapia bem sucedida é possível, mas com o último aí é necessário considerar a melhor forma de manter maior exposição. Lembrar que maior exposição não significa só maior dose, né? A forma de administração, PK/PD, então é uma série de coisas. Não só aumentar a dose, mas otimizar também a dose. Então, aqui são alguns artigos que eu reuni mostrando que as taxas de erro para pseudomonas no sistema automatizado são graves, principalmente para os beta-lactâmicos, que são a beta-lactâmica é a classe de antibiótico mais utilizada, né? Aqui um aspirato traqueal para esteno, né? Veja que a gente ficou restrito, só tem ponto de corte para sulfa, né? Ponto de corte I não tem S, mas você pode usar a levofloxacina usando ponto de corte PK/PD, mas claro que você tem que fazer, não pode fazer por isso, tem que ser por um teste, mas pelo menos você oferece uma nova droga. A maioria delas são sensíveis a sulfa, mas não é incomum de vez em quando a gente encontrar um resistente e aí fica o médico sem muita opção terapêutica. A outra seria ceftazidima. Lá no hospital a gente testa só sulfa e leva. Então, ter cuidado na hora da leitura, se for fazer a sulfa por disso, que pode, a leve seria só para o ureteste. Liberar a nota de laudo, né, explicando que na realidade você só tem ponto de corte para sulfa e que você utilizou ponto de corte PK/PD do BRCAST, né, sendo que resultado na categoria SI pode ser utilizado com cautela, não constituindo uma evidência de sucesso terapêutico. O outro antibiótico seria ceftazidima PK/PD também. E aqui é o último, paciente de longa hospitalização, uso de vários esquemas terapêuticos de antimicrobiana, apresentou sinais clínicos de infecção corrente sanguínea, foi colocado 3 pares, eu botei aqui 3 pares, porque hoje em dia a gente considera uma punção de hemocultura como um par de hemocultura aeróbico, um frasco aeróbico e um frasco anaeróbico, você sempre deve colher. Se o paciente tiver suspeita de infecções fúngicas, você acrescenta também fungos. Então, veja que o Vita que libera esse antibiograma só sensível a mica e só sensível a ceftazidima bactam com resistência ao meropenem de Maoc 16. A gente tinha antes da pandemia mix de meropenem, às vezes de 8, 16, o que eu percebi que depois da pandemia eles explodiram para Maoc 32. Aí você tem a opção de usar pelo menos um M-Sim, um S-Sim, onde você vê que ele tem um M-Sim positivo, um S-Sim negativo, você pensa que é uma serino, ou um Carb-NP Blue Carb, ou você faz direto o Carba e você vê que é uma KPC. Você não pode fazer, por exemplo, você compra um kit, você não pode sair usando indiscriminadamente. Assim, eu sempre digo, se você pode usar em todos os isolados clínicos que têm resistência aos carbapenêmicos, as enterobacteriárias, use. Se você não pode usar para todos os isolados do hospital, priorize as UTIs, né, a oncologia. Agora, você não pode pegar um teste desse, como eu já soube, a pessoa pegar um kit inteiro e testar a vigilância. Vigilância não é uma cultura clínica, não vai gerar tratamento. Então, você tem que fazer um M-Sim, assim, que custa R$2 o teste. Então, daí a gente faz testes complementares, a gente faz teste para ceftazidima, teste para meropeneito e gesclina. A droga que lá no hospital mais usa é ceftazidima bactam mesmo, mas às vezes o hospital não tem, então é preciso fazer um meropenem com a MIC mais acurada, que a gente sabe que a MIC do sistema automatizado vai ser uma MIC aproximada, e veja que é um meropenem maior que 32, que não permite uma associação de meropenem com a MIC, a poli ou tigesclina, como às vezes costuma fazer, que eu digo terapia de socorro. Então, aí, para piorar aqui, um Policimbac maior que 64, então é resistente à polimixina. Você libera o resultado final, com a MIC realmente do meropenem, da ceftazidima mixa, pelo menos para as drogas de primeira escolha, você deve realizar a MIC. A micacina, antes o VAC tinha problema, hoje ele já libera
porque a gente fazia a micacina por disco também para confirmar, mas hoje já dá para liberar. A polimixina só o teste de microdiluição, você libera todas aquelas notas, o ideal é que você diga qual teste você fez, né, e que foi positivo para KPC. Então, finalizando, resultados oportunos de microbiologia clínica baseados em cultura de teste de tratibilidade e teste de detecção de resistência antimicrobiana podem melhorar, além dos resultados dos pacientes, a detecção precoce de doenças infecciosas emergentes ou as tendências de resistência. Também pode permitir melhor controle de infecção institucional e menor custo. Isso aqui é meu Instagram, como o Roberto disse, eu sou influencer em microbiologia. Na realidade, meu intuito é só educacional, é dividir as coisas do meu dia a dia, porque eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de acesso, né, a tirar dúvida com as pessoas, e eu acho que as faculdades também, o ensino da microbiologia tem piorado muito, né? Então eu tento dividir, porque eu não gosto de guardar nada para mim. Eu passo para as pessoas o que eu sei com o maior prazer. Afinal de contas, o foco é o paciente. Obrigada. Não sei se eu passei do tempo. Não, foi ótimo, Gorete. Muito obrigado pela apresentação. Eu sempre fico babando pelos seus slides. Eu já assisti diversas aulas suas e sempre renovando, né? É algo assim sempre, né, chamar bastante atenção da gente. As perguntas a gente vai deixar para o final, né? Agora vamos dar seguimento à nossa apresentação. Terei o prazer e a honra de convidar o Dr. André Herria, que é médico infectologista formado pelo Instituto Emílio Ribas de São Paulo, é médico intensivista também, coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Primavera e do Hospital do Coração, né? É um amigo de longa data, trabalhando juntos, né, há alguns anos já no Hospital de Urgência de Sergipe. E a palavra é sua, André. Obrigado, Roberto. Obrigado, Ana Flávia, também pelo convite. Parabéns, doutora Gorete, pela apresentação. E devo dizer que boa parte do que eu tinha para dizer, a senhora já disse. Então, basicamente, eu vou fazer alguns comentários sobre temas que já foram apresentados. Eu vou aqui compartilhar a minha área de trabalho. Estão conseguindo ver a aula? Sim, André. Perfeito. Quando nós falamos sobre esta aula, a gente, a princípio, não pensou apenas em aspectos clínicos, a gente também tinha falado sobre perspectivas. Eu olhei algumas coisas interessantes sobre perspectivas e eu acabei deixando. Porque, embora eu seja infectologista, controlador de infecção e atuo bastante na UTI, eu não, mesmo trabalhando com isso diariamente, eu não tinha muita dimensão de como é que estava a resistência microbiana no restante do mundo. Então, eu vou passar rapidamente. A doutora Gorete já falou. No passado, de maneira geral, a gente tinha bactérias sempre sensíveis. Eu não tenho tanto tempo aí de formado, mas eu me recordo que meropenem servia para matar todo mundo. E que quando surgiu a Klebsiella resistente aos carbapenêmicos, a primeira coisa que a gente pensou é que era erro de laboratório, e não que a Klebsiella tinha emergido como resistente. Foi quando surgiu aí o KPC. Sobre a resistência microbiana, eu vou passar um pouco mais rápido. A doutora Gorete já falou. Ele é visto como um problema grave. Ele acrescenta custo, morbidade e mortalidade a qualquer tratamento dentro do hospital. E fora do Brasil, no Brasil a gente tem o SUS, onde bem ou mal as pessoas são atendidas. Mas existem países em que não há o atendimento gratuito e uma infecção por multiresistente pode multiplicar a conta hospitalar e a pessoa sair do hospital com uma dívida muito grande. Isso é comum nos Estados Unidos. A pessoa sai do hospital com um financiamento, muitas vezes importante,
cujo custo foi aumentado pelo multiresistente. E, além da saúde humana, a emergência de germes cada vez mais resistentes a antimicrobianos passa a ameaçar o ecossistema. Vou falar um pouquinho porque eu achei muito interessante. Novos antimicrobianos são escassos e, como o Dr. Goretti falou, no futuro, talvez as pessoas morram de um pequeno corte no pé. Realmente, os antimicrobianos, eles podem ameaçar avanços na medicina. Exemplo, cirurgias com prótese. Uma cirurgia com prótese que infecta, se for multiresistente, eventualmente a gente precisa retirar a prótese e não colocar nunca mais. Ou, eventualmente, no tratamento oncológico. Às vezes você pode ter sucesso na terapia oncológica e o paciente acaba morrendo de infecção por multiresistente. Na minha busca, eu encontrei que a Organização Mundial de Saúde, em conjunto com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, com a FAO, que é o Programa de Agricultura e Alimentação, e o Programa de Saúde Animal, tem programas bem estabelecidos de prevenção de multiresistente há alguns anos. E é algo que eu nunca tinha ouvido falar, não tinha tido contato, mas eu vi que isso daí ele tem sim bastante alcance, principalmente na Europa. Existem campanhas e publicações sobre o tema e cartilhas. Tem a sua contrapartida para o Brasil, para os países da América Latina, que tem um selo, que o selo da campanha é Manuseie Antimicrobianos com Cuidado, e onde ele coloca aí, ele traz mais informação objetiva sobre as consequências da resistência microbiana, que são muitas mortes, que são poucos antimicrobianos, e que para antimicrobianos novos serem desenvolvidos custa muito caro e demora muito tempo, e que pode levar pessoas para a pobreza. E eu fiquei curioso sobre quais seriam as interfaces com os outros componentes dessa campanha. Bem, a respeito aí da produção de alimentos, existe aí a preocupação sobre a alimentação, sobre a contaminação de alimentos crus e alimentos armazenados, que você pode ter aí uma praga que vai acometer depósitos e você não vai ter como tratar. E é importante lembrar, eu descobri nessa busca que eles usam streptomicina, tetraciclina na plantação. Eles usam na plantação e eles usam o pulverizado no armazenamento de grãos. Bem, a respeito do meio ambiente, os efluentes do hospital e a água proveniente da agricultura e da pecuária, obviamente que vão contaminar massas de água, corpos de água. Isso aí pode ser importante, porque você pode ter uma lagoa repleta de KPC no futuro, por exemplo. E na pecuária intensiva, e especialmente na aquacultura, eles realmente jogam grandes quantidades de antibiótico e de antifúngico para os peixes não ficarem doentes. E a quantidade de antimicrobiano que é utilizado para esses fins suplanta, em muitas vezes, o que a gente usa para a saúde humana. Bem, tudo isso junto leva a um conceito de ecotoxicidade e que leva em consideração que os antimicrobianos usados em humanos, animais e plantas, antimicrobianos em plantas, foi uma surpresa para mim, seleciona micro-organismos resistentes que passam para fontes de água. Os micro-organismos resistentes, eles são eliminados pelo trato digestivo dos animais e são usados como esterco, veja só, contaminam pastagens que retornam para a agricultura pecuária e acaba retornando para humanos e animais. Isso me fez lembrar que temos Escherichia coli resistente a ceftriaxona e resistente a cipro, circulando livremente aqui na comunidade em Aracaju, em infecções do trato urinário. Essa Escherichia coli, que é resistente a duas classes importantes, deve estar flutuando no rio Poxim,
que é o nosso rio aqui de Aracaju. E tanto é que agora a nossa primeira escolha para tratamento de paciente que entra com sepse de foco urinário é ertapenem, é carbapenem. A nossa última escolha passa a ser a primeira. Bem, temos aí algumas notícias que são mais ou menos alarmantes, mais ou menos científicas, mas que mostram que as bactérias multiresistentes que estão presentes no hospital, elas podem sim ganhar a sociedade, ganhar o meio ambiente em geral. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os novos antimicrobianos. Entre 1940 e 1980, teve muito antimicrobiano novo. E foi uma época em que era muito confortável tratar a infecção. De 1990 para cá, tem aí um lapso. Não houveram antimicrobianos novos. E quando a gente olha com mais detalhe, de 2010 até 2020, tem sim alguns antimicrobianos novos, que eles estão aqui na coluna azul, o ano em que eles surgiram, e a coluna verde, aí à nossa esquerda, mostra quanto tempo demorou para que a resistência aos antimicrobianos novos aparecessem. Então, a ceftarolina foi lançado no mercado em 2010, em 2011 já tinha germe resistente. Desde a ceftarolina, o que teve de bastante relevância clínica para a gente foi a Bactam ceftazidima, que a gente usa bastante. Ele foi lançado fora do Brasil em 2015. Já tem coisas resistentes para ele, notadamente o NDM. E a gente espera aí, para esse ano, alguma coisa nova aparecendo no mercado, mas não tem aí uma boa perspectiva de um novo antimicrobiano que vai ter uma ótima atividade, igual ao meropenem no passado. Não existe mais um antibiótico igual ao meropenem. Igual ao meropenem foi. Bem, falando um pouquinho de conceito, no Brasil a gente tem um conceito bem estabelecido nessa publicação do Ministério da Saúde de 2021. Assim como houve o esforço da Organização Mundial de Saúde, existe um esforço do Ministério da Saúde no Brasil com uma campanha de prevenção de multi-R. No Brasil, já está bem documentado que o problema é a Acinetobacter, Pseudomonas e Klebsiella, de maneira geral, Klebsiella, enterobactérias. Vou mostrar aqui um pouquinho de informação. As informações que devem ser recolhidas pelos hospitais a partir desta publicação, eles são reportados para o Ministério da Saúde via uma plataforma eletrônica que chama Live Survey. Esses dados, eles rendem informação. Essa consulta, esse aqui é o aspecto do site, a referência está embaixo do slide. É uma referência muito laboriosa de copiar, mas se a gente buscar boletim de segurança do paciente, a gente já encontra no Google. É um Power BI. Quando a gente faz a consulta do Power BI e se refere a hemoculturas, a gente vê que tem muita Klebsiella resistente a cefalosporinas, carbapenêmicos e poli-B. Pseudomonas resistente a carbapenêmicos e poli-B. Esses são dados nacionais. E a Acinetobacter resistente, olha só, 86% de resistência a carbapenêmicos e, felizmente, só 8,4% para a polimixina B. Bem, qual que é o meu ponto apresentando esses dados do Brasil? Que eles estão, sim, presentes no Brasil, estão presentes no nosso meio, são frequentes, aparecem em grande número dentro do hospital, isso é um problema. Bem, eu vou trazer aqui dados locais daqui de Aracaju, de Hospital de Aracaju, que são dados da nossa microbiota de Sergipe. A doutora Goretti diz que a gente precisa muito ter os dados epidemiológicos e realmente a gente vem se debruçado sobre isso há algum tempo. Então, eu vou descrever aqui qual que é o nosso perfil em Aracaju. Esse gráfico, ele mostra
todas as infecções hospitalares de 2022 e mostra qual que é o percentual de IRAs por cada micro-organismo. Na parte de baixo do gráfico, a gente vê a porcentagem de Pseudomonas MDR, basicamente Pseudomonas resistente a carbapenema. O que está em vermelho, logo acima da Pseudomonas acinetobacter e logo em seguida a KPC. E um pouquinho de Serrácea. Então, do nosso universo em Aracaju, de todas as infecções de 2022, aproximadamente 25% eram por multiresistentes. Quando a gente olha em detalhe o multiresistente, a gente percebe que é certinho o que a Anvisa mapeou para o resto do Brasil. Tem lá Pseudomonas, é o mais frequente, o mais importante, seguido de Acinetobacter, em seguida KPC. KPC, eu vou fazer um comentário aqui que o Roberto já me ensinou, a gente já sabia, mas quando surgiu o KPC, ou melhor, quando surgiu a Klebsiella resistente a carbapenêmica aqui em Sergipe, a gente passou a chamar ela de KPC. E nunca mais a gente se livrou desse nome. Sempre que vai falar em Klebsiella resistente a carbapenêmica, a gente chama de KPC. Mas aqui não é só KPC, são todas as Klebsiellas, que juntos correspondem a 87%. Certinho que o livro falou para a gente. E o que eu tenho aqui de interessante, e que a gente pode aí, na verdade, confirmar aquela notícia triste que a doutora Goretti trouxe aí a respeito do mundo e do Brasil, é que das nossas Klebsiellas, no ano de 2022, tivemos 22 isolados, está aqui no canto direito, nossa Klebsiella, 22 isolados que eram resistentes a carbapenêmico e eram provenientes de aspirado traqueal ou hemocultura. E fizemos teste de carbapenemase em 17 dos 22. E das nossas Klebsiellas, 64% nova DEB, MDM, metalo-beta-lactamase. O que em retrospectiva a gente já sabia. Quando houve aqui o aparecimento de Klebsiella resistente a carbapenêmica em Sergipe, em 2015, já foi NDM. Nunca foi KPC. Sempre foi NDM. E quando a gente olha para Pseudomonas, de 35 oportunidades de fazer teste de carbapenemase, realizamos em 32, e das nossas Pseudomonas, 87,5% vieram negativos para carbapenemases, para enzima, o que nos faz pensar em bomba de fluxo ou impermeabilidade. Ou seja, a nossa situação em relação aí à sofisticação dos nossos multiresistentes é muito ruim. É muito ruim. As tendências mundiais a gente já está encontrando por aqui. A gente já lida com eles diariamente. Bem, falando um pouco de aspectos clínicos, eu não vou me demorar. Quando a gente se depara com essa Klebsiella produtora de KPC, a gente, em líquido estéril, caracterizando a infecção, e a gente precisa tratar, a turma chama a gente. Se for KPC, a gente usa ceftazidima com avibactam. Se for Klebsiella produtora de NDM, a gente acaba usando ceftazidima mais avibactam mais Astreonan off-label, baseado em achados de laboratório que mostram o sinergismo entre o avibactam e o Astreonan. É algo que a gente se extrapola diretamente do laboratório da placa para o que a gente vai prescrever para o paciente. E não é muito difícil fazer essa prescrição, porque quando a gente olha o antibiograma, a gente não tem alternativa, não tem alternativa melhor. Então a gente acaba usando mesmo. Quando se trata de Pseudomonas, frequentemente essa Pseudomonas que a gente já testou, eu vou até mostrar ali um pouquinho mais para frente, a gente acaba utilizando combinações de antimicrobianos, que pode ser polimixina B, mais alguma coisa.
mais amikacina, mais cipro, mais gentamicina e etc. Eu trouxe aqui para exemplificar que quando a gente está na beira do leito, diante do paciente, o intensivista chama a gente e fala, ó, esse paciente está com sinais sistêmicos de infecção, ele tem instabilidade hemodinâmica e eu tenho uma hemocultura que me mostra uma pseudomonas com este antibiograma. Esse não é o nosso laudo de antibiograma, mas é assim que a informação se apresenta para nós. Aí o intensivista pergunta, infectologista, de que forma que o senhor pode me ajudar a este paciente? Bem, a nossa atuação, neste momento, é utilizar combinações de antimicrobianos, levando em consideração aí doses maiores e a melhor penetração no sítio que a gente acha que é o problema, mas baseado no que o BRCast fala, use dose maior que vai ter sucesso terapêutico. Neste momento a gente propõe um tratamento, frequentemente é um tratamento sofisticado, caro e difícil, e a gente não oferece garantia de que vai ter melhora microbiológica. Nesse caso aqui, a gente acaba contando com a resposta do próprio hospedeiro para ajudar a debelar essa infecção. Então, não vou me prender muito em aspectos clínicos, mas quando a gente está diante deste tipo de isolado causando infecção, o que é que a gente vai ter? Maior mortalidade. A gente sempre se interessa por mortalidade, que é o nosso desfecho primário dentro do hospital. Maior morbidade, maior tempo de internação. Maior tempo de internação para um paciente com PAV significa, em média, mais 7 dias de UTI, em média, mais 14 dias de hospital. A gente vai ter o maior efeito adverso dos antimicrobianos, que a gente consegue documentar e perceber clinicamente muito bem, que é surdez, quando a gente usa aminoglicosídeo. O paciente entra escutando e ele acaba se livrando da infecção, mas ele fica surdo. A gente tem polineuropatia grave, que às vezes deixa o paciente acamado. A gente tem insuficiência renal, em que na intenção de ter terapias salvadoras de vida, a gente acaba produzindo insuficiência renal por tempo indeterminado. Obviamente que temos um maior custo hospitalar e tem maior sofrimento do paciente, obviamente, dos familiares, porque a gente fica sem conseguir ofertar uma solução para o problema naquele momento, e causa também sofrimento nos profissionais de saúde, que às vezes se debruçam de forma obstinada para tratar aquela infecção e que no futuro talvez a gente vai chamar essas infecções de intratáveis. A gente não está muito longe disso. Aliás, a gente já lida no hospital com infecções intratáveis. Bem, seguindo adiante, eu falei um pouquinho da nossa microbiota local, falei um pouquinho de qual que é a nossa situação em relação a carbopinemases e demais mecanismos de resistência. E vou falar um pouquinho para quem é do Primavera e até para quem não é do Hospital Primavera, especialmente para o pessoal do laboratório, o que é que a gente faz e o que acontece com aqueles resultados de cultura que o laboratório libera diariamente. O Hospital Primavera tem a vigilância semanal de SWAB retal. É uma coisa que a gente conseguiu junto à direção do hospital e que foi motivado pelo surto inicial de Klebsiella resistente a carbapenema, que foi em Nova Delhi. Então, uma vez por semana, a gente colhe o SWAB retal de todos os pacientes internados. Queria até ouvir um pouquinho do Dr. Goretti depois sobre isso, sobre o custo-benefício desse programa. Definimos para o laboratório o que a gente chama de multiresistente. E é isso que a gente pede para o laboratório buscar
naquele swab retal. Basicamente, são micro-organismos resistentes aos carbapenêmicos, exceto os intrinsecamente resistentes e o VRE. A partir dos resultados do swab retal, a gente consegue aplicar precocemente a precaução de contato, a gente consegue construir diagramas de controle, e o nosso programa de vigilância de multi-R rende para nós uma vigilância permanente de surtos de colonização hospitalar. A gente aplica um diagrama de controle, e esse diagrama de controle ele nos indica erros sistemáticos de processo. Então, Roberto e demais aí, colaboradores do laboratório, quando a gente enche o laboratório de swabs de vigilância, aquela produção ela vai virar este gráfico. E este gráfico ele vira aplicações mais precoces e mais assertivas de medidas de prevenção. A gente sempre comunica aos setores do hospital. Com números, a gente estimula a higiene das mãos, estimula a precaução de contato, nós conseguimos fazer a corte dos colonizados, a gente consegue melhorar a higiene e desinfecção do ambiente, a gente usa peróxido com quaternário de amônia, e a partir desse maior número de multiresistentes causando colonização, a gente também consegue uma maior adesão dos médicos para a prescrição racional de antimicrobiano. Então, esse custo se transforma nesta informação, e essa informação ela se transforma nesta intervenção junto aos setores do hospital. E, para concluir, já estamos no finalzinho. Quando começou o surto de KPC, a gente tinha aí a intenção de erradicar o multiresistente do hospital naquela ocasião, em 2015. Mas a gente percebeu que, por melhor que a gente faça as medidas de prevenção dentro do nosso hospital, a gente sempre vai receber pacientes de fora, transferidos de outro hospital, ou transferidos de home care, ou de outros serviços de saúde que já entram sendo portadores de multi-R. Esse gráfico ele mostra para nós. O verde são infecções hospitalares por multiresistente, o azul, casos novos de colonização dentro do hospital, e esse que está aí destacado em vermelho são aqueles pacientes que já entraram no hospital colonizados. Ou seja, mesmo que eu erradique a transmissão dentro do hospital, mesmo assim eu vou ter paciente chegando todo dia, toda semana, todo mês. E eu sempre vou ter que lidar com multiresistência. Sobre a resistência, para concluir, esse é o último slide. Nós parecemos o sapo que fica dentro da panela e que está esquentando a água bem devagarzinho. O tempo está passando e não há aí sinais de que a gente vai conseguir vencer a resistência microbiana. E que o que a gente deve fazer, sim, precisa fazer, é postergar, atrasar a emergência de novos multiresistentes. E a ferramenta que a gente tem para isso é utilizando antimicrobianos com parcimônia e com sabedoria dentro do hospital. É isso, pessoal. Minha apresentação foi bem mais rápida. E devolvo a palavra para o Roberto. Excelente, André. Uma visão sempre muito interessante, né, da sua perspectiva em relação a toda a problemática de resistência microbiana. Tá? Sempre é bom ouvi-lo e ver essa outra vertente da nossa problemática que é tão presente e cada vez mais crescente, né? É uma realidade que talvez a gente não tenha uma solução, né? Talvez só o agravamento da situação. Estamos abertos a perguntas. Eu deixei o chat aqui para quem quisesse fazer, mas não recebemos nenhuma. Eu queria aproveitar então que a Gorete e ouvir dela, né, o questionamento que o André lhe fez, Gorete. Qual a sua opinião em relação à cultura de vigilância, né, essa investigação, né, contínua
de pacientes colonizados através de swabs de vigilância? Cultura de vigilância é um peso na microbiologia, né? Porém, hoje em dia, pelo menos lá, a gente faz mais vigilância do que clínica. Porém, é extremamente necessário. Lá a gente faz também semanalmente, ou quando o paciente às vezes muda de unidade mais sim para uma crítica, ou ele vem de fora, né? Que é o padrão fazer. Chega na UTI, é um paciente que a gente recebe já um alerta no sistema de que aquele paciente é colonizado, já foi colonizado, essas coisas. A gente faz semanalmente, agora a gente, assim, tem culturas separadas dependendo da população que a gente está atendendo. E SBL a gente faz só no paciente transplantado, porque a unidade de transplante tem o melhor perfil do hospital, em termos de resistência. Então, a gente pesquisa SBL nele, MRSA neles, ou se um paciente vem de unidades que tem muito MRSA. No geral, a gente só pesquisa acineto, pseudo, enterobacterialis, VRE, e em todos. O MRSA a gente não pesquisa em todos, porque a gente tem é muito pequeno, ele não chega nem 4, 5% para a gente. A gente tem raros MRSA, são poucos, VRE é muito pouco. Na vigilância, na pandemia aumentou. Agora o VRE é de rotina para todos eles. Agora, realmente, reconhecidamente, é um prejuízo e um peso para a gente, mas a gente tem que fazer, e concordo, às vezes o pessoal da MIC, mas é preciso fazer toda semana? Sim, é preciso fazer toda semana. Primeiro, porque isso são os protocolos, e a segunda coisa, a gente sabe que cultura de vigilância, a positividade não chega, o quê? A 10, 15%, é o que a gente consegue, né? Mesmo lá, a gente aumentou bastante a cultura de vigilância, que hoje a gente usa meios cromogênicos, como triagem, mas o meio cromogênico, reconhecidamente, é um meio caro. Então, a gente usa meio KPC, MRSA, VRE e meio acineto, tudo cromogênico. E o que eu faço também é tentar fazer já uma triagem, Roberta. A gente pega os swabs, passa no meio cromogênico de VRE, aí depois a gente pega todos os swabs, bota num caldo, pode ser tiocolato, e você bota um disco de meropenem. Porque se você pegar, tem outra rotina que é você pegar esse swab, passar em todas aquelas placas, uma placa para KPC, uma para cineto, coisa. Isso vai diminuir a sensibilidade e você vai ter um gasto maior. Se você bota o disco e incuba 24 horas, bota o disco meropenem, você já faz uma triagem. Então, no outro dia, a gente passa no meio cromogênico. Quando a gente não tinha meio cromogênico, a gente passava numa conca, colocava o disco de meropenem e ertapenem. Mas é uma boa ideia você botar. É um protocolo, acho que até o CDC faz isso. E depois a gente precisa Candaules, porque como a gente teve surto na cidade, a gente fica de alerta. Esse caldo a gente incuba por mais tempo, pelo menos 48 horas, e aí depois a gente passa no cromogênico para Cândida. A cultura de vigilância é muito problemática, e a gente tem que lançar a mão sempre de meios cromogênicos, até para fazer uma melhor triagem e racionalizar até custos. No final das contas, você acaba... É uma placa mais cara, sim, mas diante de toda a facilidade que ele nos traz, acaba sendo até, de certa maneira, uma economia de tempo e de insumos outros que você poderia estar gastando para confirmação de resistência, né? O André eu consigo uma positividade maior porque eu tenho um Malditoff. Então, para você que não tem, é difícil. Você não vai ficar passando 4 colônias de cada placa, né? 5 colônias. Então, a gente do cromogênico a gente passa no Malditoff. Então, o cromogênico, às vezes, não fermentador, ele cresce muito, né? Stentofomonas, Burkholderia, tudo sem cor, e fica mais difícil. A gente acaba perdendo um teste de identificação para essas cepas, que acaba gerando um custo adicional também. Mas não tem jeito, é um custo que o laboratório tem que absorver em função do hospital, de tudo que você já não tem como largar esses pacientes sem fazer controle, né, epidemiológico, e você pode ter um surto de acineto dentro do seu hospital, você vai passar anos para você retirar ele lá e vai ser uma catástrofe, né? Então, a pessoa da microbiologia sempre reclama, né, do volume de vigilância. Tanto é que a gente vai botar vigilância, vai para a noite, o plantonista noturno, para tirar do dia, porque é um volume grande. Mas
o pessoal do laboratório tem que entender que realmente a gente precisa fazer. Não é que o médico da CCH está pedindo muito. Na realidade, está seguindo os protocolos, né? Respondido, André. Respondido. É tanto trabalho que às vezes a gente pensa se a gente realmente está extraindo o melhor disso, sabe, Roberto? Agora, cara, a gente consegue observar tendências e identificar o colonizante antes dele esparramar pelo hospital inteiro, e a gente identifica a colonização antes da infecção. Sim. E quando a gente tem ali uma quantidade menor de pacientes colonizados, a gente economiza uma infecção hospitalar. Além de... É que a gente, ao economizar uma infecção hospitalar, o gestor não dá parabéns achando que a gente economizou um dinheiro. Não. Foi um dinheiro que deixou de ser gasto. Ele fala, beleza, que legal. Se a gente conseguisse relacionar qual que é o custo do tratamento de uma infecção hospitalar, cara, pagava um mês, ou talvez mais do que um mês do programa de vigilância. Verdade. Verdade. E muitas das vezes, esse paciente que, né, de uma hora para outra começa a apresentar sinais de infecção, uma sepse, aquela cultura de vigilância prévia pode ser o ponto de partida para um guia de terapia empírica, né? Se o paciente já é um colonizado sabidamente por Klebsiella pneumoniae, o médico já vai ter essa informação adicional para poder racionalizar melhor o início da nova terapêutica, né? Então, tem vantagem, sim. Agora, a gente tocou na apresentação dela algo relacionado a isso, que 20% acaba desenvolvendo 20%, infecção. Sim. O grande problema de alguns laboratórios de microbiologia é que eles fazem um antibiograma para a cultura de vigilância. Aí acaba a saúde financeira do laboratório. E é outra coisa, se você solta uma cultura de vigilância positiva com um antibiograma clínico, algum médico vai querer tratar, né? Então, você tem que realmente focar no que foi, por exemplo, como gram negativo, como vocês botaram aí, é o quê? Carrapenêmico, VRS, vancomicina. Então, liberar aquele antibiograma, na realidade, a gente só libera para CCH. Para o médico, ele só sabe que é positiva para acineto resistente, é positiva. Coisa. Quando eu comecei a fazer cultura de vigilância, há muitos anos atrás, eu me lembro que naquela época se mandava fazer o antibiograma completo. Aí a gente começou os primeiros casos, os médicos querendo tratar. Né? E aí, por mais que a gente explicasse, não, mas aí depois a gente começou, com a CCH, a gente começou a evoluir para isso, de tirar, não, estreitar, só pegar mesmo ponto chave de vigilância e liberar como se fosse um mini antibiograma, que o médico perguntava assim, cadê o antibiograma completo? Então, e ainda vejo, acho que você vê, Roberto, também alguns laboratórios querendo liberar o antibiograma completo para o médico. Isso é uma catástrofe, né? Em custo e também gerar tratamento desnecessário. A gente, lá no hospital, né, André, a gente já tem um entendimento sobre cultura de vigilância bem estabelecido no corpo clínico. A gente tem um controle disso aí. Mas, de fato, né, em outros serviços que eu trabalhava, eu liberava também o resultado das culturas de vigilância apenas para a CCH, notificava o setor que o paciente teria que entrar em isolamento de contato, mas há um risco também, né, de induzir o tratamento diante de um resultado, né, de multiresistência. E a outra forma de economizar é isso, você não precisa saber onde o paciente está colonizado. Eu fui conversar e ele achava, meu colega achava que a gente devia fazer essa cultura toda separada, né? Axilar, oral, para saber exatamente onde está aquele micro-organismo, ou seja, tinha que pegar o swab e passar em inúmeras placas. Aí eu falei com ele, mas o médico não vai isolar só a axila do paciente, né? O médico não vai isolar só a cavidade oral. Pense que ele precisa saber se o paciente está colonizado. Exatamente onde ele está, não adianta, que não vai tratar e nem vai isolar parte do corpo. Então, quando você junta esses swabs aí em um caldo e bota esse meropenem, você já está, e principalmente vocês que não têm mal de TOF, então você já está... selecionando também, né? Já não vai crescer, se espera que vá crescer o que for resistente ao meropenem, é uma forma.
Cândida, eles até indicam botar meropeneio, acho que vancomicina na Candida auris. Mas, por enquanto, vocês não têm caso documentado, fiquem quietos, porque dá um trabalho danado. É porque aqui teve em 2 hospitais, então a gente espera que, em qualquer momento, pode voltar e um paciente desse cair para a gente, né? Então, ainda não apareceu, mas estamos vigilantes, né? Como na KPC. A gente, até 2015, não tínhamos problemas de resistência de enterobactérias aos carbapenêmicos. Em 2015, quando surgiu já KPC e NDM. Né? Então, e foi de uma hora para outra também, para a gente aqui. Eu acho que, na realidade, a gente não sabia que existia, sabe? Porque em 2005 eu trabalhava no Hospital Aliança aqui, que é um dos melhores hospitais. Eu me lembro que era uma paciente transplantada de fígado, ela era cadeirante, ela vinha inúmeras vezes ao hospital, e eu achei uma Klebsiella resistente aos carbapenêmicos, que eu disse, está errado, né? O antibiograma está errado, e a gente repetiu, quer dizer, não se falava em KPC e essas coisas, então a gente já tem muito tempo, né? E aquela história, hospital que diz, um hospital de alta complexidade que diz que não tem, não existe isso, né? Ele tem. É porque não está conseguindo achar, né? Gente, pelo adiantar da hora, eu tinha ia alugar a Gorete aqui a noite inteira, o André também, pela experiência que ele tem de CCH, de infectologia, de intensivista, mas pelo adiantar da hora a gente vai ter que encerrar. Mais uma vez, eu agradeço muito, né, a disponibilidade e a participação dos dois, doutora Gorete, doutor André, muito obrigado. O laboratório sempre é uma parceria, eu acho que é uma área, né, de atuação dentro de um ambiente hospitalar que hoje, quanto maior a interação entre microbiologia e infectologia e CCH, quem ganha é a instituição, quem ganha é o paciente. Então, agradeço, né, a participação de todos aqui presentes até essa hora, são 9 e pouquinho já, e nos vemos numa próxima oportunidade. Ok, boa noite para vocês. Desculpe, eu acho que fui eu que passei, mas eu começo a falar desse assunto aí, eu fico horas falando e não me dei conta. Tentei diminuir, mas assim, se eu tirasse muita coisa, eu digo que a aula ficava gaga, né? Então... Não, mas foi perfeito, Gorete, agradeço muito. Foi bem completa e você conseguiu dar uma abrangência muito interessante, como sempre, né, num tema tão grande, né? Porque há muita coisa, né, a ser abordada, mas a gente conseguiu, né, vocês conseguiram sintetizar bem esse momento. Ok, obrigado. Qualquer coisa eu estou aqui, se vocês precisarem. E que bom, eu acho que a gente de micro infecta, a gente precisa realmente trocar a experiência, né? Fica todo muito fechado no laboratório e isso não é bom. Obrigada, um prazer e obrigada pelo convite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.